Você sabia que a proteína é, depois da água, o componente mais importante e abundante nos seres vivos? E que praticamente tudo em nosso organismo é composto primariamente por proteínas, inclusive nossas células? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre a síntese das proteínas. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa. Bem, pessoal, e na aula de hoje falaremos sobre a síntese das proteínas, beleza? Vamos lá. Bem, síntese de proteínas. Síntese, gente, significa o quê? Produção de alguma coisa. Então, a síntese proteica ou síntese de proteínas é um mecanismo de produção das proteínas. Ele é determinado, gente, pela sequência das bases nitrogenadas dos nucleotídeos que estão lá formando o seu DNA, tá certo? É também conhecido como código genético. Então, gente, nesse quadrinho estou apresentando para vocês os 64 códons, que nós vamos estar falando daqui a pouco, calma, vou estar explicando para vocês, que vão determinar os aminoácidos, certo? Que farão parte de uma determinada proteína. Tranquilo até aqui? Se você já ficou com alguma dúvida, ó, já deixa aí nos comentários, beleza? Vamos lá. Bem, gente, o código genético é formado por 64 trincas de bases nitrogenadas, sendo que 3 delas não vão codificar nenhum tipo de aminoácido. São as trincas que nós chamamos de stop códons, beleza? Bem, essas 61 trincas, então, que codificam algum aminoácido, então, vão codificar, olha aí, 20 tipos de aminoácido diferentes, tá certo? E trincas diferentes vão poder formar um mesmo aminoácido. Por isso que eu tenho 61 que codificam e elas todas só vão codificar 20 tipos de aminoácido. Tranquilo? Vamos lá. Nós nos referimos ao código genético como sendo universal, porque ele é o mesmo código em todos. Um exemplo, se o códon aí AAA codificar um aminoácido, né? Olha aí, eu tenho um exemplo da fenilalanina, né? Se ele codificar isso numa bactéria, ele vai codificar também no homem. Esse mesmo códon também pode codificar lá no cachorro e pode codificar esse mesmo em outro ser vivo. Então é por isso que nós podemos dizer que o código genético é universal. Beleza até aqui? Olha só, gente, aqui eu tenho novamente o quadro mostrando para vocês, então, os 64, então as 64 trincas, né, que fazem parte do código genético. Sendo que, prestem atenção, um aminoácido, ele vai ser sempre o início de qualquer proteína. E esse aminoácido é a metionina. Tranquilo? Mais na frente eu vou estar repetindo isso. Eu vou inclusive circular aí, ó. Vou marcar o aminoácido aí para vocês verem qual que é. É o TAC. Tranquilo? Bem, é o seguinte. Nós precisamos do DNA, é claro, para que ocorra a síntese de proteínas. Vamos precisar de 3 tipos de RNA, tá certo? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Vamos precisar também dos ribossomos, de aminoácidos e de enzimas. Preciso de tudo isso para que ocorra a síntese, então, de uma proteína no meu corpo. Tranquilo?
Vamos lá. Então aí é só uma imagem, né, de um DNA. Bem, gente, vamos entender então a primeira parte, que é o processo de transcrição. Nessa etapa aqui, gente, vai ser produzido um molde do DNA, certo? Então vai ser produzida uma molécula de RNA que é molde do DNA. É o seguinte, tem um determinado gene ali no DNA em que precisa ser codificado para produzir uma proteína. Ó, foi bom ter lembrado aqui. Se você não sabe o que significa gene, vou estar deixando aqui então um link para você ser redirecionado lá para a aula de genética. Combinado? Vamos lá então. É o seguinte, esse processo vai ocorrer no núcleo da célula. Não confundam transcrição com tradução. Tá? Vamos lá. A enzima que vai atuar na fita de DNA para desenrolar ela e separar é a RNA polimerase. Quando ela faz isso, ela faz com que a fita se desenrole e separe. Quando acontece essa separação daquele determinado gene, né, os nucleotídeos vão se conectando ali, criando uma fita de RNA. Então, dessa forma, nós temos a formação, tá, do RNA mensageiro, mas nós vamos ver que aqui ele não está pronto ainda não, beleza? Então, olha só, a sequência, gente, presta atenção nisso aqui, o que eu chamo de códon, tá? É a sequência de 3 bases nitrogenadas consecutivas do RNA mensageiro. Então, isso é o códon. Eu vou estar mostrando para vocês no RNA mensageiro os códons, beleza? Vamos lá. É o seguinte, então aqui eu tenho uma fita de DNA. Então, a RNA polimerase vai entrar em ação, certo? E vai separar essa fita. Com isso, os nucleotídeos fizeram um molde de uma das fitas. Então, a fita vai tornar a se unir e nós temos uma cópia que nós vamos chamar de RNA mensageiro. Mas lembrando, aqui ainda não está pronto. Por quê? Vou explicar para vocês. Ele tem que passar por esse processo chamado splicing. Esse processo é o seguinte, nós vamos ter então o DNA, o gene que nós queremos, né? Aí foi criado então, através da transcrição, uma fita de RNA mensageiro. Mas você está vendo que está aí pré-RNA mensageiro? Porque essa fita de RNA mensageiro, no início, ela é composta por partes que nós chamamos de exons e introns. Sendo que os introns, gente, eles não codificam nada. Pelo menos ainda não descobrimos, tá? Se eles têm uma função. Mas até então, nós não sabemos o que eles codificam, tá? Então, o que acontece? Esse RNA mensageiro ele tem que passar por esse processo que nós chamamos de amadurecimento para que seja retirado esses introns que não vão codificar nada, certo? E formar, então, o meu RNA mensageiro funcional. Tranquilo? Agora, gente, que esse RNA mensageiro está formado no núcleo, ele vai sair do núcleo, vai lá para o citoplasma da célula. Beleza? Mas antes da gente continuar, olha só, não falei que eu ia apresentar para vocês os códons? Olha só, um códon é igual a 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, olha só, eu peguei a fita do RNA mensageiro, tá vendo que eu dei um espaço maior a cada 3? Então, olha só, cada um desses vai ser um códon. Então, se cada um é um códon, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códons, que vai ser igual a mesma coisa de eu falar 21 nucleotídeos. Tranquilo? Vamos lá. Tradução. O processo de tradução, gente, vai acontecer lá no citoplasma. Então, essa parte aqui é a que nós chamamos mesmo de síntese de proteínas, porque é aqui que vai acontecer a formação das proteínas, tá?
Quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele vai se associar ao ribossomo, beleza? Lembra que eu falei que tinha um RNA ribossômico também? Vai fazer essa associação com eles. Então, após essa associação, aí já vem outro RNA. Gente, lembra assim do RNA mensageiro, como se o RNA mensageiro fosse um carteiro, tá? Então, é ele que vai entregar a mensagem, certo? Para que seja, então, produzido ali, produzida a proteína. Agora, o RNA transportador seria aquele, por exemplo, o mensageiro levou a carta, certo? Chegou lá, a fábrica pegou a carta e tal, falou, é isso que eu tenho que mandar para ele. Então, o RNA transportador é como se fosse um caminhão, que ele vai pegar, então, a mercadoria e vai levar até o ribossomo. Olha só. Aqui, ó, o que vai acontecer? Quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele se associa ao ribossomo. Aqui nós temos uma molécula de RNA mensageiro. Perceba aí, ó, 5 linhas, 3 linhas. Olha o sentido da esquerda para a direita. Continuando. Aqui no cantinho, gente, eu tenho então um códon. Beleza? Olha aí, ele está sendo formado por 3 nucleotídeos aí, ó. Nós temos aí, mostrando para você aí, um uracila, adenina e adenina. Beleza? Vamos lá. E aqui eu tenho o ribossomo. Então, chegou o RNA mensageiro e se associou ao ribossomo. Aqui, gente, eu vou ter o RNA transportador, que vai estar ali no citoplasma. Esse RNA transportador, ele tem um aminoácido ligado a ele, que é determinado por esse anticódon que está aí embaixo dele. Então, raciocina comigo. Eu tenho o códon no RNA mensageiro e tenho o anticódon, ou seja, o complemento deste códon vai estar no RNA transportador. Beleza? Olha só, gente, no ribossomo eu vou ter 2 espaços onde vão entrar os RNA transportadores com os aminoácidos específicos. Então aqui eu tenho 2 RNAs transportadores, um tá com a metionina e o outro com outro aminoácido. Beleza? Então o que vai acontecer, gente? Vai ter 2 espaços para eles se ligarem. Então, somente esses RNA transportador é que vai ter essa sequência anticódon. Lembrem-se disso, tá? Então, aqui eu tenho o meu RNA mensageiro, tenho, então, os RNA transportadores com os anticódons e os aminoácidos correspondentes, tá certo? E o que vai acontecer? Aqui, eles, então, se ligaram ali aquele conjunto do ribossomo com o RNA mensageiro. Lembrando que tem nomes específicos esses espaços onde os RNA transportadores se fixam. Nós vamos ter o sítio P, que vai ser o primeiro sítio à esquerda, e temos o sítio A, que é esse segundo sítio. Beleza? Lembrando, gente, sempre que o primeiro aminoácido de qualquer proteína existente é a metionina. Beleza? Vamos lá. Aqui, gente, está demonstrando o quê? Vários RNA transportadores e nós temos ali a fita, né, do RNA mensageiro. Temos a ligação, então, do ribossomo aí com a fita e temos eles lá já encaixados, a metionina e a arginina, né? Perceberam que o ribossomo deu um passo à direita? Quando ele dá esse passo à direita, aquele que estava lá no sítio ativo A passa a ser do sítio ativo P. Beleza? Então, aquele que ficou lá para trás, que ficou sozinho, ele vai soltar aquele que ficou vazio, não tem mais aminoácido dele, e ele vai voltar para se ligar
ela vai voltar para o citoplasma para pegar outro aminoácido que esteja livre. Por exemplo, se ele fosse o que determinaria a histidina, que está aí esse aminoácido livre, ele se ligaria nessa histidina, mas não é. Então, ele é o da metionina. Então, o ribossomo agora se deslocou para a direita, beleza? Pulou um códon à direita. Olha aí. Tranquilo até aqui? E olha, gente, o sentido da tradução é 5 linhas, 3 linhas. Não sei se vocês já viram, mas tem uma tirinha da Mafalda em que o amiguinho dela está fazendo uma pergunta para ela. Aí ele pergunta assim: Mafalda, às vezes me pergunto qual o sentido da vida. Aí a Mafalda dá a brilhante resposta: 5 linhas, 3 linhas. Agora vocês entenderam? Vou deixar aqui também para vocês verem essa tirinha aí. Que interessante, muito bem bolado. Vamos lá. Então, gente, a direção do avanço do ribossomo é da esquerda para a direita. À medida que ele avança, vai se ligando, então, um aminoácido, o que vai ficando para trás. Então, ele vai sair, vai para o citoplasma e vai pegar um aminoácido que esteja aí livre no citoplasma. Então, vai acontecendo dessa forma. Libera um, o A passa para o P, o que estava próximo passa a ser o A. O que está no P liga o aminoácido no outro, certo? E libera ele lá para o citoplasma, entendeu? Então, dessa forma, vai acontecendo isso aí, ó, vai caminhando, literalmente se deslocando. Olha aí, andou mais um, andou mais um, andou outro, até que, olha só, quando o ribossomo chegar num códon, no stop códon que nós chamamos, ou códon de terminação, ele vai pegar, gente, e vai soltar do RNA mensageiro e a proteína vai estar ali já formada, beleza? Ela é liberada e o RNA mensageiro é degradado, é desfeito. Então, aqui nessa próxima imagem, estou mostrando para vocês a ligação de vários aminoácidos. Quando chegou no stop códon, foram liberados, ela liberou o último RNA transportador e aqui ela vai soltar e vai acontecer a degradação do RNA mensageiro. Se você ficou com alguma dúvida, gente, deixa aí nos comentários, combinado? Vou estar respondendo todos vocês. Gente, para a gente finalizar essa aula, eu quis fazer uma aula curta, bem objetiva, tá? Olha só, uma proteína, gente, para eu considerar um polipeptídeo como uma proteína, ele tem que ter mais de 70 aminoácidos ligados. Mas, um detalhe, a maioria das proteínas tem 200 ou mais, beleza? Então, para você considerar um polipeptídeo como proteína, ele tem que ter mais de 70 aminoácidos. Viu? Vamos lá. Próxima consideração. Um códon é igual a 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Não confunda com o anticódon do RNA transportador. Um códon equivale a um aminoácido na proteína. Beleza? Olha só, o número de ligações peptídicas, olha só, é igual ao número de aminoácidos menos 1. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: se para eu ter uma proteína eu tenho que ter mais de 70 aminoácidos, então suponhamos que tem 71. Para eu saber a quantidade de ligações peptídicas que vai ocorrer entre um aminoácido e outro, então eu vou pegar 71 menos 1. Eu tenho 70 ligações peptídicas em uma proteína que possui 71 aminoácidos. Tranquilão? E mais 3 considerações só. Um anticódon tá igual a 3 nucleotídeos do RNA transportador. O anticódon é complementar ao códon. Então, o RNA transportador que tem um anticódon, tem ali o anticódon complementar ao códon do RNA mensageiro. Beleza? E
cada RNA transportador leva consigo apenas um tipo de aminoácido. Beleza? Quem determina qual aminoácido será transportado é o anticódon. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou mesmo, deixa aí aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho, hein, para estar recebendo todas as notificações. Obrigado a você que assistiu essa aula até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!